Eu vejo também muitos executivos comentando, principalmente esse ambiente de trabalho, de negócio, cada vez mais competitivo, deles um pouco desanimados pelo fato deles buscarem os valores, buscarem uma integridade, mas eles acabam perdendo espaço para o desonesto ou para o espertão. Seja aquele colega de trabalho que não olha a ética, os valores, a gente vê isso muito mesmo, por exemplo, em época eleitoral, né? Como que um político joga baixo para poder puxar a rasteira do outro. Né? Então, assim, o ambiente empresarial não é muito diferente. E aí, as pessoas, né, os executivos que têm essa integridade, que têm esses valores, como que ele pode crescer na carreira, ser promovido, diante de uma competição tão desleal? Bom, Gleyber, é uma excelente pergunta. Tá? Eu diria o seguinte, você falou a questão do político, eu acho que a questão do político e da empresa, muitas vezes elas têm o mesmo problema. Tá? O político, me parece, principalmente aqui no nosso país, há muito tempo, o principal fator que movimenta eles é ele garantir que ele vai se reeleger. Por isso que a gente vê gastos bilionários. Eu fiquei chocado quando vi esses números. Ao longo da história, se gastam bilhões para fazer propaganda de governo, de governos em geral, né? Em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Se gastam bilhões em eleições, tenta se regular isso, aquilo, esse caixa 2. Então, o que é a propaganda, gente? É você querer mostrar alguma coisa para as pessoas, para elas votarem em você. E que, no fundo, quando a gente verifica lá o que é feito, o que é falado, o que é feito é muito pouco. E o que causa tudo isso? Não existe um plano que transcenda um governo. Não existe um plano. Por mais que as pessoas falem, não acontece. Você não tem um plano. Assim, igual eu vejo o país, eu admiro muito o Japão por isso. A China é muito, totalmente. A China não é o político, não é o partido que faz. Existe um plano para o país. Esse plano é para 200 anos. Então não vai entrar um político em 4 anos e não seguir aquele plano. Ele vai ficar 4, troca, no outro fica mais 4, no final tem um plano que movimenta o país para frente. Né? Então a falta disso no nosso país cria essa tipo de situação. Tantas pessoas que falam tantas coisas que não são verdadeiras e estão lá, né, usando esse artifício, porque é o que faz elas estarem lá, senão elas não estão lá. E nas empresas, entendeu? O que acontece? Muitas vezes, quando você tem uma troca de uma liderança, as pessoas querem mostrar que elas são as melhores, o anterior que era ruim. Eu vejo isso direto. E aí comete um erro grave que eu vou dar esse exemplo que não é meu. Esse exemplo está no livro de Jim Collins, eu falo muito desse livro. São empresas feitas para vencer. Toda vez que você assumir uma posição nova, o líder assumir uma posição, ele tem que ter a maturidade, inteligência racional e emocional para enxergar tudo de bom que foi feito pelo anterior. A pior coisa que ele pode fazer é derrubar. O livro ele usa o exemplo como se fosse uma roda gigante, pesadíssima, que está girando. Ela pode estar girando ineficientemente, pode estar girando um pouquinho para o lado errado. Agora, o erro fatal para esse líder é jogar essa roda no chão porque ele construiu outra. Ele vai perder tempo, vai perder energia e vai ter um resultado muito pior do que se ele olhar para aquela roda, reposicionar ela, aproveitar o momento da força dela e acelerar e lapidar e botar as ideias dele. Nossa, eu já vi muitas vezes pessoas assumindo liderança, falando assim, cara, vai lá e muda tudo. Não existe isso, gente. Se você tem um líder anterior que tem que mudar tudo, essa empresa tem que pegar toda a maior liderança dela e avaliar. Como assim, cara? Ele deixou um líder que errou tudo, ficar aí tanto tempo. Então, raramente o líder erra tudo. Pelo contrário, ele erra pouco. Às vezes o pouco é muito importante que ele erra. Então você entra, assumiu a posição. Pessoal, vai ser promovido pela gerente geral, até supervisor, coordenador. Chegou lá, olhou tudo que está sendo feito. E olha com o olhar clínico. Porra, isso aqui que está sendo feito é bom pra cacete. Cara. Eu vou continuar com isso. Mas eu tenho uma ideia para melhorar isso. E isso aqui que está sendo feito eu não concordo. Vai contra aquilo que eu imagino que é bom. Para aquilo e reforça o que está sendo bom e coloca as coisas novas. Segredo para uma liderança nova dar resultado mais rápido. Não jogue a roda pesada no chão. Tá?
Então, isso sim. é uma visão onde você tem visão continuidade de longo prazo. Então, as visões de longo prazo, tanto nos governos quanto nas empresas, fazem as pessoas terem resultados melhores. Né? E o cara que é desonesto, gente, aí eu vou falar que está cada vez mais fácil isso de acontecer. Antigamente, você tinha uma pessoa que usava de subterfúgio, o cara fazia negociata, enganava o chefe, assediava a equipe, depois estava de bonzinho. Cara, dura muito pouco isso daí. Cada vez essas pessoas estão durando menos na empresa, está aparecendo mais rápido. Né? E essa é uma grande beleza quando você vai evoluindo como sociedade, você exige agora ter um ISD. Né? O G da governança exige que você tenha ferramentas na empresa para poder denunciar essas coisas e não deixar elas prosperarem. Então, essas pessoas que acham que vão sacar as equipes, assédio moral, né? Não vão prosperar muito tempo mais. Então, essa é uma notícia boa. O líder do bem, aquele cara que quer fazer a coisa certa, é um cara honesto, íntegro, ético, está na frente de todo mundo. Eu ouço, às vezes, alguém comentando, mas tem o puxa-saco do chefe, não sei o que, cara, isso está acabando, vai diminuir nas empresas grandes, empresas boas, e cada vez mais chegando em todas as empresas. Né? Eu não estou falando tanto do setor público, o setor público é um caso à parte, né? Que acaba tendo um conflito vamos chamar de conflito de interesse ou de interesses diferentes ali. Mas indo para o setor privado, onde a maioria das pessoas trabalham, eu percebo isso muito claramente. Essas pessoas que têm esse posicionamento mais íntegro, mais ético, que coíbem a coisa errada que aconteceu na área dela, vão crescer mais rápido que os outros. Os outros vão cair muito. Ou eles vão mudar, né? E se for a única forma dele trabalhar for sendo, não sendo ético, ele vai cair. Isso é uma notícia boa, que eu tenho visto com bons olhos, assim, a sociedade como toda evoluindo. Inclusive, Aquela... já fica até um convite, agora no dia 30, de 8 às 10 da manhã, eu vou participar de um evento chamado 108 Horas de Paz. Vai ser um evento online, que vão ter várias pessoas aí da sociedade em geral, de vários setores, discutindo como que a sociedade, né, pode caminhar para esse lado um pouco mais ético, mais íntegro, parar de ser tudo subordinado ao interesse só financeiro. Então, qual é o problema do interesse financeiro? O interesse financeiro não é problema nenhum. O problema é que quando ele se torna o fim. Então, quando ele fala assim, ele é o fim, tudo é válido para chegar nele. E esse é o grande erro, que faz as pessoas destruírem o meio ambiente, faz eles tratarem mal aos outros, eles destruírem pessoas, locais e meio do meio ambiente. Então, essa mudança de chave está acontecendo já, está acontecendo de forma muito contundente, porque a gente precisa disso. Então, eu vou estar lá falando, justamente defendendo isso dentro do ambiente corporativo, como o ambiente corporativo pode contribuir com essa visão. Fica o convite aí para todos. Eu vou colocar o convite lá no meu perfil do Instagram para todos verem.